Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, os paroquianos e paroquianas, para o nosso santuário Santo Antônio. Paz e bem, bom dia! Uma alegria de chegar até vocês, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Nós estamos chegando ao final do primeiro mês do ano, mês de janeiro. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro, nós vamos então rezar, meditar a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 até 20. Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." E então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo no barco, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho longo, onde que nós temos mais uma cura que Jesus realiza. É um relato popular, com que as primeiras comunidades cristãs acentuavam o poder benéfico do querigma de Jesus, do anúncio. O episódio passa-se a oriente do lago de Tiberíades, em terra pagã, como se vê pela existência da vara de porcos, dessa multidão, muitos porcos, animais considerados impuros em Israel. Bem, dito isso, Jesus ele se encontra então nesse ambiente pagão, e essa tem uma tarefa difícil para ele. Aparece, como descreve o Evangelho, um homem possuído por espírito impuro. E esse espírito simboliza várias coisas no Evangelho de Marcos. Pode ser uma pessoa fragilizada, pode ser uma pessoa que é oprimida pela sociedade, que tira da pessoa a liberdade de pensar e viver dignamente. A grosso modo, esse é o sentido. O homem atormentado pelo espírito impuro, ele se encontra com Jesus.
E movido pelo Espírito Santo, mesmo Jesus que exerce o seu poder sobre as forças do mar, e da natureza, porque nos trechos passados ele acalma o mar, o vendaval, a ventania, o vento impetuoso. Agora ele manda também nos espíritos impuros. E a fala do possesso é uma tentativa de demonstrar poder sobre Jesus. Isso é impossível. Jesus expulsa a legião e lhe permite apossar-se da manada de porcos, cujos donos ficam inconformados, pois vêm escapar à sua fonte de lucro. Os habitantes do lugar, qual é a reação? Também rechaçam Jesus. Gesto nobre é do homem que, uma vez que ele ficou curado, ele agora se torna missionário de Cristo entre os seus. Jesus diz, vai lá agora, junto dos seus, e anuncia, fala do que aconteceu contigo. Então ele se torna um missionário de Cristo entre os pagãos. O Evangelho de Marcos, ele sempre quer mostrar, nas curas, a força de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Jesus. Mas qual é a autoridade? A autoridade que cura, a autoridade que levanta o ser humano e faz com que ele possa caminhar, restabelecendo a sua vida, a sua dignidade. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 30 de janeiro, vamos meditar, refletir a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 até 43. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: a minha filhinha está nas últimas. Venha e põe as mãos sobre ela para que ela sara e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. E então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Meus caros, no Evangelho da Terça, mais 2 curas de Jesus, pela sua força, pela sua autoridade,
A autoridade, novamente, não a autoridade do poder que oprime, mas a autoridade que resgata a vida e a dignidade. A autoridade que tira tudo, o que impede da pessoa ser plena. Essa é a autoridade, é uma autoridade divina que levanta o ser humano. Temos aqui então esses 2 episódios de cura. Em ambos, 2 mulheres que são beneficiadas pela palavra e pela autoridade de Jesus. Os 2 casos se relacionam com a vida e a fecundidade. É bom que se diga isso. A mulher, ela sofre fluxo de sangue. A menina, diz o Evangelho, tinha 12 anos. Entra na fase de poder logo mais gerar vida humana. As 2 afastadas do convívio social. A menina por sua doença e morte. A mulher por uma enfermidade que a mantém em estado de impureza. A gente pode destacar outros aspectos nesse trecho do Evangelho. Primeiro, a expressão da fé do chefe da sinagoga. Vem e põe a mão sobre ela para que ela seja salva e viva. Isso é expressão de fé. E outro aspecto é a ousadia e a fé da mulher que padece de hemorragia. O que ela faz? Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. Outro aspecto, a falta de sensibilidade dos discípulos e também a incredulidade daqueles que, estando lá na casa de Jairo, caçoam de Jesus. Ora, o que Jesus faz com tudo isso? Ele mostra a inteira disponibilidade para ajudar a quem lhe pede socorro. Novamente aqui se mostra a autoridade de Jesus. Resgatar o ser humano. Quer dizer, dar força, fazê-lo levantar de pé. No caso aqui, as 2 mulheres, para que retomem suas vidas. A menina e a mulher que sofre do fluxo de sangue. Penso que há para nós aqui um chamamento importante, porque nós, enquanto igreja, povo de Deus, como comunidade, comunhão, que não pode comportar qualquer tipo de exclusão, não pode. A lei fundamental da igreja é o amor. Por isso implica respeito pela dignidade de todo ser humano, como faz Jesus. Porque todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. O amor sobre o qual se funda a comunhão é o amor oblativo, idêntico ao do Pai e de Cristo. É um amor criativo, gratuito, universal, que sabe compreender, que sabe perdoar, salvar, transformar. Essa e foi a missão de Jesus, essa tem que ser a nossa missão. Na quarta-feira, fechando o nosso mês de janeiro, dia 31 de janeiro, nós vamos meditar com Marcos, capítulo 6, versículos de 1 até 6. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admiraram-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Caros, nós estamos abrindo agora no Evangelho, com o início do capítulo 6, uma nova sessão do evangelista Marcos. Depois dele apresentar vários milagres, nos capítulos anteriores, agora começa uma série de viagens de Jesus, dentro e fora da Galileia. Ele começa então, no trecho do Evangelho desta quarta-feira, começa por ir à sua terra, Nazaré, em dia de sábado, e ali ele entra na sinagoga.
ele usa o direito de comentar a Escritura na sinagoga, que era, por tradição, concedido, reconhecido a qualquer homem adulto. Mas a sua doutrina, ela é diferente da dos outros rabinos. Muitos ouvintes reagem com admiração, que sabedoria é essa que lhe foi dada? Mas logo a Assembleia passa ao desprezo. O Evangelho diz que ficaram escandalizados, tanto que Jesus como que extravasa isso, se lamentando. Um profeta só é desprezado em sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Ele encontra, portanto, um ambiente difícil, hostil, um terreno infértil, corações endurecidos, pessoas indiferentes. Aqueles nazarenos perderam a ocasião de usufruir um pouco mais da presença do Mestre, da verdade, do bem, da liberdade, aquele que traz luz para a vida. E então, impressionados com a falta de fé deles, o que faz Jesus? Jesus deixa eles que fiquem, que permaneçam, continuem apegados às suas velhas ideias, convicções, sufocados sob as pesadas estruturas sociais, enquanto ele percorria os vilarejos vizinhos, continuando seus ensinamentos. Novamente, veja que Marcos trabalha muito com os contrastes. De um lado, na sessão anterior, os milagres onde que demonstram a fé de Jairo, a fé da mulher que estava com problema de fluxo de sangue. Jesus elogia, destaca a fé, o desejo de ficarem curadas, ficarem boas. Nessa sessão, na sua primeira viagem entre os seus, Jesus agora fica impressionado com a ausência de fé, coração fechado, ficam fixos nas tradições, não se abrindo para a novidade. Eu enfatizo isso porque a fé verdadeira, profunda, ela leva a reconhecer que Jesus é o enviado de Deus, que traz toda a novidade e que revela toda a criatividade de Deus. Quando Jesus cura, quando Jesus resgata a vida e a dignidade da pessoa, quando Jesus levanta quem está caído para que ele continue seu caminho, Jesus está mostrando a novidade e a criatividade de Deus. Por isso, pode nos surpreender, sim, a cada momento, fazer coisas novas, graças à sabedoria e ao poder do Pai. A história da igreja, quando a gente estuda a história da igreja, ela é bem elucidativa de tudo isso. Caros irmãos e irmãs, nós concluímos as meditações desta primeira parte da quarta semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo bem, com a intercessão, com a proteção de nosso querido Santo Antônio.